A partir de agora, você vai viajar com Lara Kertz no Metrópole Turismo. Viaje com o Metrópole Turismo pelas ondas do rádio. O turismo agora levado a sério. Metrópole Turismo, portão de embarque 101,3. E boa viagem. Agora são 10h06. Bom dia, Lara Kertz. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Metrópole FM. Estamos entrando no ar com o nosso Metrópole Turismo. Hoje, 30 de junho de 2021, último dia do semestre 1 do ano de 2021. O tempo está passando rápido, mas a gente quer rápido mesmo é vacina, né, Cláudio Sacramento? Para poder sair dessa. Verdade, com 2 certeza. dias aí que as idades não descem e a gente ansioso para a chegada de vacina e para tomar a vacina. Mas parece que o secretário Fábio Vilas-Boas anunciou hoje pela manhã no Twitter dele que está chegando aí uma remessa de vacinação. Eu espero que até o início ao final dessa semana aí, a gente volte a avançar na vacinação das pessoas aqui na cidade de Salvador e no estado da Bahia, em todo o Brasil, claro. Hoje é quarta-feira e, como vocês sabem, dia de quarta a gente conversa sobre bairros da nossa cidade. E hoje nós vamos conversar sobre um bairro que eu vivi, nasci na Barra. Mas o bairro que eu vivi durante toda a minha vida, e posso dizer assim, que estou ali no limite dele, porque na verdade hoje eu vivo no Itaigara, mas a Pituba e o Itaigara em algum momento, como todos os bairros da cidade, se misturam. Hoje a gente vai conversar sobre a Pituba, e o professor que vai conversar com a gente sobre isso é o professor Murilo Melo, com quem eu vou conversar depois que Cláudio Sacramento anunciar os nossos contatos para comunicação e perguntas sobre o tema de hoje. Então vamos lá. O telefone é 35055000, nosso WhatsApp é o 981553258. Também tem youtube.com/portal Metro1, onde você deixa seu comentário e também o seu like. E não esqueça do nosso aplicativo. Baixe aí. Isso, baixe nosso aplicativo e acompanhe a programação da Rádio Metrópole, lendo, ouvindo, assistindo e mandando mensagens para a gente. O aplicativo do Grupo Metrópole é gratuito e você pode tê-lo agora no seu celular. Lembre também de seguir a Rádio Metrópole no Instagram, @grupo.metrópole, porque por lá você também fica bem informado durante todo o dia. Bairro da Pituba é o que vamos conversar e conhecer hoje. Bom dia, professor Murilo, um prazer ter você aqui mais uma vez no Metrópole Turismo. Seja muito bem-vindo. Lara, bom dia, um prazer é todo meu falar desse bairro tão significativo para a vida de muitos. É uma honra estar aqui. Massa, vamos lá. Vamos lá. Então, Lara, é o seguinte. Murilo, espera aí um minutinho. Murilo, um minutinho. No início, né, da construção da cidade de Salvador... Opa! Peraí, você está no 3G ou você está no Wi-Fi? A gente nem está conseguindo ouvir, a internet está muito ruim. Será que você não consegue botar o 4G do seu celular? A sua conexão está oscilando muito, a gente não está conseguindo te ouvir. Tá, eu vou mudar de posição e eu acho que vai dar uma melhorada, tá bom? Tá, então tá. Vamos aguardar só um pouquinho, gente. A gente sabe que essa vida pandêmica, as nossas entrevistas elas estão sendo feitas todas remotas e a gente depende, né, da boa qualidade da internet para execução. Peço a vocês aí que estão no carro, no trabalho, em casa, na internet, acompanhando a gente, que tem um pouquinho só de paciência. Murilo está no Paraíso, está na Chapada Diamantina, e a gente está tentando aqui uma boa conexão para poder fazer a nossa aula acontecer da melhor maneira possível. Você vai me dizendo se vai melhorando aí a conexão. Tá melhor? Acho que sim. Vamos tentando, né? Vamos ver aí como é que acontece. O pessoal da rádio vai também pontuando aqui para mim se ficar ruim e eu vou percebendo aqui também. Pronto. Acho que agora deve estar... Acho que aqui fica melhor a conexão. O que você achou aí? Ok. A resposta tá boa? Tá melhor, tá bem melhor. Fico feliz. Que bom, que bom. Vou agitar aqui. Pronto. Tá legal? Tá, agora eu acho que a gente está te ouvindo bem. Deixa eu ver o que a Puridade acha aí. Mas eu acho que está melhor. Ele está digitando alguma coisa aqui para mim. Mas parece que vamos nessa. Vamos seguir. Vamos aprender um pouquinho aí sobre o bairro da Pituba. O professor vai explicar para a gente, como você já sabe, nesse primeiro bloco, ele fala sobre a história
e a ocupação do bairro, como ele está, como ele vive hoje, como ele surgiu. E no segundo bloco a gente faz uma interação com os ouvintes através das perguntas, das mensagens, das contribuições, dos bons momentos vividos, das experiências, né? Todo tipo de coisas que a gente viu e viveu no bairro da Pituba, que é o nosso bairro de hoje. Pode começar, professor. A palavra é sua. Vamos lá. Então, a experiência de Salvador, partindo do princípio da concepção civilizatória, que vai se dar sobretudo em 1549, né? Ela vai ganhar um porte de cidade. Antes, Salvador foi uma capitania hereditária, mas não tem um porte de cidade, era apenas uma vila, algo muito menor, né? Com a outra estrutura. A partir da chegada de Tomé de Souza, em 1549, a construção de Salvador vai ficar limitada durante muitas e muitas décadas ao que a gente chama de centro. E a Pituba era algo extremamente longínquo, né? Extremamente distante da cidade, né? A Pituba, durante a ocupação portuguesa aqui e a construção desse caráter civilizatório, vai existir a capitania hereditária, que é a capitania da Baía de Todos os Santos, que é a nossa, né? Inclusive que era separada da capitania de Ilhéus e de Porto Seguro, né? Eram outras capitanias, hoje que fazem parte da Bahia. Esses capitães não conseguem dar conta sozinhos das suas terras, porque eram muito grandes, e eles começam a doar Seis Marias. E a capitania da Pituba vai pertencer a uma Seis Maria, né? Vai passar pela mão de muitas pessoas ao longo dos séculos, né? Vai pertencer durante um tempo ao Garcia Dávila, que é um filho ilegítimo, né? Ele não foi reconhecido, né, por questões legais, de doações de terra. Tomé de Souza não reconheceu ele. Pelo menos quando eles vieram morar para o Brasil, eles adotaram sobrenomes distintos. E aí Tomé de Souza vai doar para Garcia Dávila, que posteriormente ele vai trocar essa capitania, que pegava a orla de Salvador, inclusive Itapuã, ele vai trocar pela enseada de Tatuapara, que é em Praia do Forte. E esse território da orla, atual orla de Salvador, vai ser ocupado por algumas pessoas ao longo desse tempo, né? E uma das mais marcantes é o Conde de Castanheira, né? É um homem de posses que vem de Portugal, vai assumir essa Seis Maria na orla de Salvador, a Boca do Rio, a Armação, a Pituba, e posteriormente a Pituba vai pertencer a um cidadão chamado Felipe Corrêa. E aí ela começa a ganhar um caráter muito importante para que a gente compreenda essa Pituba de hoje. Por quê? Porque Felipe Corrêa vai construir uma capela. Até então era algo muito simples, né? Nos primeiros anos que Portugal chega aqui, ela não tinha descoberto ainda uma pedreira na cidade de Salvador, né? As primeiras construções, por serem mais fáceis, são primordialmente de taipa, né? De pau a pique, simples. E Felipe Corrêa vai mandar erguer, né, na Pituba, a capela que hoje a gente conhece como a Igreja de Nossa Senhora da Luz. Então, um dos primeiros marcos da Pituba é a construção dessa capela por Felipe Corrêa. Nossa Senhora da Luz, por quê? Né? Que é a santa dos cegos, né? Tem uma história, uma lenda sobre uma menininha que viveu no século XVI, em 1545, nas cercanias da Pituba, e na praia ela teve uma visão de uma santa e relatou isso, né, para os familiares, e aí foi erguida uma capela de Nossa Senhora da Luz, muito simples, com a imagem talhada de madeira de 53 centímetros que ele trouxe de Portugal. Bom, a Pituba, ao longo desses séculos, vai ser ocupada sobretudo por pescadores, né? A gente vai ter o que a gente chama de armações. O que são armações? Armações são construções voltadas para pescaria, né? Para pescaria. Então, a Pituba vai ter uma pesca muito grande de xarel, inclusive pesca de baleia, né? Todo esse litoral, toda essa nossa orla, né? Da ponta da Pituba ali, do final da Amaralina até Itapuã, a economia principal dessa região, além de uma agricultura em menor escala, era sobretudo a pesca de baleia, que vai se desenvolver em 1600, 1602, com dois bascos, né? Dois homens oriundos da Espanha. Eles vão iniciar essa pesca de baleia, eles vão arrendar, e aí vão ficar por 10 anos pescando, e aí nós, né, os colonos, os nativos, vão dar cabo a essa atividade, e muita gente vai sobreviver dessa pesca de xarel, dessa pesca de baleia. Então, a Pituba tem uma relação muito forte com os pescadores. Ao longo do tempo, essa relação
com os pescadores, essa relação de um lugar longínquo, afastado, vai se modificar, sobretudo a partir do início do século XX. O que é que vai acontecer no início do século XX? Manuel Dias da Silva, que é baiano, vai adquirir uma fazenda, a Fazenda Pituba, né? E ele vai ter uma visão, né? Uma visão de transformar aquilo num conjunto urbano, né? Numa ocupação, aquele bairro distante, de difícil acesso. Você vê que no século XX, você não tinha um acesso direto a Pituba, né? Você ia até o fim de linha de Amaralina, ali no Largo das Baianas, e você, se você quisesse frequentar a Praia da Pituba, que era extremamente aprazível, gostosa, você tinha que ir caminhando, em bom baianês, na famosa paleta, né? Com a água batendo na sua canela, né? Pegando cansanção, era um lugar extremamente selvagem, a Pituba, e assim você tinha acesso àquela praia que era extremamente límpida, né? Então, o que é que acontece? Manuel Dias da Silva, ele vai pensar em lotear a Pituba. Isso já tinha sido pensado anteriormente por Cunha Menezes. Quem é Cunha Menezes? É mais um proprietário dessa região da Orla de Salvador. Cunha Menezes talvez seja o mais significativo dos que a gente falou anteriormente. Cunha Menezes, ele é um descendente do Conde de Castanheira, que eu citei mais cedo, né? E ele vai herdar dos seus antepassados essa terra e vai explorar, sobretudo, a pesca de baleia, né? Mas ainda vai continuar sendo um arrabalde, um lugar muito longe. Ele vai apenas pensar, Cunha Menezes, nesse loteamento na segunda metade do século XIX, mas não vai dar cabo. Quem vai dar cabo é Manuel Dias da Silva, em 1919. Ele vai contratar um vulto da história da Bahia, um dos homens mais significativos da história da Bahia, que pouca gente conhece, né? Sabe do seu nome, porque é o nome de uma cidade, é nome de escola, é nome de bairro, é nome de rua, que é Teodoro Sampaio. Teodoro Sampaio, engenheiro, né? Historiador, um intelectual, um homem brilhante. Ele vai assinar a planta, né, como engenheiro da Pituba, mas ela não vai para frente, vai ser engavetado isso daí. Eles pensaram em quê? Na Cidade Nova, né? A Cidade Velha seria Avenida 7, o Pelourinho, né? A Graça estava crescendo, o Corredor da Vitória, a partir do século XIX, estava crescendo, porque o Corredor da Vitória um dia já foi longínquo. Quem vai ocupar inicialmente o Corredor da Vitória, sobretudo, vai ser os ingleses. A Graça também era longínqua. Depois vai começar essa ocupação sentido o portão sul da cidade. E aí a gente vai descer para a ladeira da Barra, vai ocupar a Barra, posteriormente Undina, até que uma hora vai chegar a Pituba, mas não vai ser ainda com Manuel Dias vivo. Manuel Dias vai pensar nessa cidade nova, que ele vai batizar de Cidade Luz. Ele vai ser inspirado no modelo de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade moderna, a gente naturaliza tudo, parece que Belo Horizonte sempre existiu. Não, nem sempre Belo Horizonte existiu. Belo Horizonte é uma construção relativamente nova. A capital de Minas Gerais sempre foi Vila Rica, né? Ouro Preto. Belo Horizonte vai se tornar capital apenas na segunda metade do século XIX, e uma cidade extremamente moderna para a época, né? Com seu traçado em paralelas e transversais, e a Pituba vai seguir esse modelo, né? Manuel Dias da Silva vai morrer em 1920, um ano após a sua planta ser feita, né? E quem vai herdar é o cunhado dele, né? É o irmão da sua esposa, da sua companheira, vai herdar essa propriedade da Pituba, Joventino Silva. Joventino Silva, que tem um nome ligado à Pituba, é o nome, inclusive, do Parque da Cidade, morou muitos anos numa casa na Pituba, né? É considerado, entre aspas, o pai da Pituba. A história, a sociedade precisa de símbolos, né? De marcos fundadores. E Joventino Silva talvez seja esse marco fundador. Joventino Silva, até então jovem, né? Vai ver o seu cunhado falecer, vai assumir a Fazenda Pituba, vai assumir esse projeto, mas esse projeto está engavetado, né? Ele só vai ter a sua aprovação junto ao Estado, a Prefeitura de Salvador, em 1932. Então, veja quanto tempo já passou. Manuel Dias já tinha falecido, né? Vai ficar a cabo do seu cunhado Joventino, um mineiro de Juiz de Fora, que só vai conseguir iniciar a construção dessa cidade nova, dessa cidade afastada, desse sonho romântico, né, idealista deles, em 1964, que a Pituba passa a ser
mais densamente ocupada. Antes de 64, Apituba era um lugar extremamente aprazível, era o veraneio, era o fim de semana de parte da sociedade baiana, né? Os baianos iam até o Largo das Baianas e adentravam a região da Apituba para passar o seu sábado, para passar seu domingo, né? O bonde, marinete, ia somente a Amaralina e você tinha que andar até Apituba para curtir o seu fim de semana. Então, Joventino Silva tem a sua história extremamente ligado ao bairro da Apituba. E ele vai morar no bairro da Apituba por anos, né? Por anos e anos e anos, e ele vai ser a grande referência desse bairro. Ele vai morar onde hoje é o Banco Itaú, né? Em frente à praça, onde tem a igreja Nossa Senhora da Luz, ali tem o Banco Itaú, ali era a casa de seu Joventino, né? Que inclusive as pessoas invariavelmente iam pedir benesses a ele, tinha uma série de pedidos que ele sempre conseguia contribuir com esses pedidos. E a Apituba, que hoje é associada a uma classe média, né, uma classe média alta de Salvador, é um bairro que oferece muitos serviços, né, supermercados, shoppings, né, escolas, né? A Apituba é um bairro super estruturado. Se você pegar o IDH da Apituba, o IDH da Apituba chega ao nível de países escandinavos, né? Chega ao nível de Noruega, tem um IDH altíssimo. A Apituba nem sempre teve esse caráter, né? Nem sempre teve esse caráter de classe média alta, como a gente estava falando aqui. E a Apituba namorava e tinha uma ocupação, sobretudo, de pescadores e de camadas menos abastadas, tanto que ela estava no calendário das festas mais populares da Bahia. As festas mais populares da Bahia são dinâmicas, né? A partir de cada década, essas festas vão se alterando, vão se modificando conforme o tempo. O que é importante hoje não era importante antes, né? Enfim, a festa da Apituba era extremamente concorrida e ocorria, onde a gente falou aqui, na igreja de Nossa Senhora da Luz, né? Existia uma festa dos pescadores, a festa de Iemanjá do Rio Vermelho. Hoje o Rio Vermelho é o centro da festa de Iemanjá, mas nem sempre foi. Tinha a festa de Iemanjá em Itapuã, onde tinha pesca, onde tinha litoral, onde tinha mar, geralmente tinha a festa de Iemanjá. E a da Apituba era uma das mais concorridas, né? Eu tenho relatos, né, fantásticos dessa festa. Ela se coloria toda de branco e azul, que são as cores de Iemanjá. As jangadas eram pintadas de branco e azul, iam levar oferendas, né? Muito semelhante ao que ocorre hoje no Rio Vermelho, mas em uma outra época, de uma maneira mais simples, né? Existia quermesse, existia bandeirolas azuis e brancas ao redor da igreja, então tinha todo um movimento coletivo social em torno dessa festa da Apituba. Eu, inclusive, cheguei a alcançar, no início dos anos 80, algumas festas, né? Inclusive a Lavagem da Apituba, que vai se transformar mais tarde em Lavagem da Apituba, e eu acho que muitos que estão ouvindo aqui devem ter participado e têm noção da importância da Lavagem da Apituba para a memória e para a identidade soteropolitana. Posso continuar aí, Lara? Claro, estamos aqui, cheio de perguntas, eu também com várias curiosidades, mas estamos aqui acompanhando aí o professor Murilo Mello, que hoje conversa com a gente aqui, dando uma aula sobre o bairro da Apituba aqui na nossa cidade. Para você que ligou o rádio agora e que não é habituê aqui do nosso programa, fique sabendo que todas as quartas-feiras a gente traz um professor de história, um historiador, para apresentar um pouco para a gente sobre os bairros da nossa cidade, contando a história de surgimento e de ocupação de cada um desses bairros. Muitos bairros já passaram por aqui e hoje é a vez da Apituba e é o professor Murilo Mello que está nos dando essa aula. Pode continuar, professor. Ótimo, ótimo. Vamos lá, Lara. Então, antes de mais nada, antes que alguém pergunte, vamos falar sobre a etimologia, sobre o significado da palavra pituba. Pituba vem do tupi, uma palavra indígena, e significa maresia, né? Um bafo. É a maresia do mar, né? Que chegava para a localidade. Então, é aí a origem da palavra Pituba, que mais tarde vai se tornar Fazenda Pituba. Enfim, a história da Pituba, inicialmente, ela é muito ligada àquela igreja, tanto que a igreja é como se fosse a pedra fundamental desse grande projeto de Manuel Dias da Silva e de Joventino Silva. E o que é que acontece? Essa igreja,
que antes era uma capela muito simples, ela vai passar por uma reforma, sobretudo pela esposa, né, a mando da esposa de Joventino Silva, que ela vai, Dona Guimarães Silva, né, ela vai solicitar junto ao marido a construção de uma igreja maior que tem esse porte que a gente conhece hoje. Essa igreja vai levar alguns anos para ser construída, em 1955 ela vai ficar pronta, né? Então ela vai ser a pedra fundamental, tudo girava em torno daquela igreja. Mas a Pituba não se limita somente a esse projeto de Manuel Dias da Silva, de Teodoro Sampaio e de Joventino Silva, que era um projeto inicial de 10 ruas paralelas à praia e 15 ruas perpendiculares que levam hoje nomes dos estados brasileiros, né? Eles levam nomes dos estados brasileiros, Rua Pará, Rua Piauí. A Pituba tinha todo esse entorno, né? A gente considerava Pituba. Por exemplo, o Itaigara, para muita gente, inclusive para muitos historiadores, sempre pertenceu ao bairro da Pituba, né? Inclusive, eu tenho alguns artigos publicados sobre a história de Salvador e sobre os bairros de Salvador, e esses artigos eu termino recorrendo muito às fontes orais, não somente às fontes escritas, né? Eu, inclusive, conversei com muitos moradores da Pituba da década de 60, do final da década de 60, e um que me contribuiu bastante foi um médico, né? Dr. Hernani Guzmão. Os relatos de Dr. Hernani Guzmão são fantásticos. Ele vai morar na Pituba em 68, num outro parque extremamente importante da Pituba, que é o Parque Nossa Senhora da Luz, que onde fica hoje o final da Paulo VI. Acho que muitos que estão ouvindo aqui a gente deve saber. A Rua das Rosas, que não tinha esse nome até então, né? Que era Rua A, Rua B, tinha uma outra denominação. Ali vai ter um conjunto de casas e só vai ter somente um conjunto, né, habitacional de prédios menores, que é o Jardim América. O Jardim América vai ser o primeiro conjunto daquela região e, posteriormente, um conjunto de casas vai ter ali. Somente no final da década de 70, no início da década de 80, que vai ter o Flamboyant, que é muito famoso, né? Muita gente mora no Flamboyant, vai ser construído posteriormente ao Jardim América. Então, o doutor Hernani relata, quando foi morar na Pituba e nessa região, na década de 60, o Itaigara era um imenso charco, né? Cercado por lagoas de todos os lados, no qual os moradores iam pescar nessas lagoas, né? Isso é um relato fabuloso para quem vive hoje na Pituba e naturaliza a área, não tem ideia do que existia naquela época. Aquilo tudo era extremamente selvagem, inclusive, durante a construção desse novo empreendimento, né, que foi o Parque Nossa Senhora da Luz, ali na região do final da Paulo VI, era tão inóspito que teve casos de malária em pessoas que estavam participando daquela obra. Então você veja como era afastado da cidade, como era inóspito aquilo ali. A Pituba, além da sua igreja, vai ter outros marcos que vão ser fundamentais, tanto para a urbanização e para a socialização da Pituba, está na memória das pessoas que viveram na Pituba ou frequentaram a Pituba. Não tem como a gente sair da live, do programa de hoje sem falar sobre a importância do Clube Português, né? Ele foi um espaço extremamente importante para os moradores da região e para as pessoas que viviam em Salvador naquela época, né? O Clube Português, ele inicialmente, Lara, ele vai existir no gabinete português de leitura, né, que fica no centro da cidade, perto da Piedade. Ele vai ser fundado em 1946. Inicialmente, o Clube Português vai existir lá. Vai ter uma concessão feita pela prefeitura, no qual 3 clubes vão ser beneficiados, né? A gente vai fazer uma linha geográfica aqui. Primeiro, o Clube Espanhol vai ser beneficiado com aquela área importantíssima ali em Ondina, né? Em frente à praia, né? Praticamente da praia. O Clube Português, que vai ser fundado em 1963, vai pegar aquele filão ali de terreno fantástico até a areia, em frente ao mar, e o Clube do Bahia. E o Clube Português vai ser muito importante para a construção da identidade dos moradores da Pituba. Ele vai ser extremamente frequentado, utilizado, vai ter um investimento, sobretudo, na delegação de patins, em escolas de patins. Hoje a gente não imagina tanto, né, um soteropolitano praticando tanto patins, a gente não vê como se via
na década de 60, vai ter uma tradição forte na natação, Clube Português, e a tradição maior do Clube Português são as suas festas. As festas de Ano Novo, a festa de 2 de fevereiro, de Iemanjá, e, sobretudo, o Baile dos Internacionais é extremamente falado pelos moradores da Pituba, o Baile dos Internacionais que acontecia no Clube Português. Então, isso é muito importante a gente salientar hoje. Além do Clube Português, eu queria citar aqui outros marcos importantes para a identidade da Pituba, aqui do pitubeiro que está ouvindo a gente, e quem é de Salvador, de uma maneira geral, que aprecia o bairro da Pituba. É importante a gente salientar a construção do Parque Júlio César. O Parque Júlio César tem um significado forte para a memória da Pituba, né? Ele vai ser edificado em 1973, precisamente em 1973, e ele vai ser um marco por aquela região ali do Júlio César, era formado por dunas, né? Eram dunas infinitas ali, uma vegetação nativa. Inclusive, quem for bom observador, ali numa parte do Parque da Cidade, dá para você perceber que tem dunas. Ali, na Rua Pará, tem alguns prédios, algumas edificações que deixaram alguma mata virgem, que tem dunas também. Então, todo aquele Parque Júlio César era uma imensa duna. Ele vai ser construído ali 16 edifícios, né? Com nomes de imperadores romanos, vão ser um dos maiores edifícios de Salvador da época, 20 andares, para o padrão do início da década de 70, é fabuloso, né? E vai iniciar o povoamento de mais uma área da Pituba. Então, eu quero aproveitar, a gente tem pouco tempo, eu termino deixando de falar muita coisa, eu estou falando mais acelerado, tem coisas que não posso passar batido. Eu quero falar sobre a importância do Colégio Militar, a construção do Colégio Militar, que é no mesmo lugar que a gente conhece hoje, ali na Paulo VI. Ele vai ser construído em 1961, Colégio Militar, e ele vai ser muito importante também para a urbanização da Pituba, né? O Colégio Militar, Lara, a gente só tinha um ônibus que fazia a condução do centro da cidade até o Colégio Militar. O ônibus passava uma vez de manhã, uma vez pela tarde, uma vez pela noite. Caso você não pegasse esse ônibus, você tinha que ir a pé de Amaralina, que era o fim de linha de Salvador até então, até a Paulo VI, né? Antigamente a gente tinha um costume de andar muito mais do que hoje, né? A sociedade vai se modificando. Eu quero salientar, se ainda tiver tempo, duas coisas extremamente importantes. Uma é a construção do Parque da Cidade, que vai se dar no mesmo ano da construção do Júlio César, em 1973. 1973 é um dos marcos importantes para o bairro da Pituba. Além da construção do Júlio César, a gente vai ter também a construção do Parque da Cidade, que vai ganhar um nome, talvez do marco fundador da Pituba, que seja seu Joventino Silva. Existe uma disputa entre a historiografia, tem muitos historiadores que afirmam que o Parque da Cidade foi uma doação de seu Joventino Silva. Eu não consegui nenhum documento que atestasse essa doação, mas, enfim, é uma área extremamente grande, né, no centro da cidade, e extremamente importante para a socialização das pessoas da Pituba e do entorno da Pituba. Você vê que o Parque da Cidade ele não é frequentado somente pelo morador da Pituba. O Parque da Cidade faz fronteira ali com Brotas, faz fronteira ali com a Santa Cruz, com o Nordeste de Amaralina. Então, o Parque da Cidade se configura como um dos símbolos mais significativos da região da Pituba. Outra coisa que eu quero salientar é a construção do polo. Mas, professor, o polo é tão afastado da Pituba. O que tem a ver, professor, o polo com a história da Pituba? Bom, o bairro da Pituba, como era muito longe do centro, né, as famílias mais tradicionais, né, digamos assim, boa parte dela morava na Graça, morava na Pituba. Algumas famílias vão enxergar Pituba talvez como um bairro emergente, né? Outros não, vão abraçar Pituba e vão escolher esse ideal de vida. É um ideal de vida, né? Você morar mais perto do mar, num lugar mais moderno, com a nova concepção, com novas concepções de edificação, mais arejado, né? E
Quem vai ocupar Pituba são os moradores, os trabalhadores do polo. Muita gente fora de Salvador vai querer trabalhar no polo. Muita gente do Nordeste vão fazer concursos, não vão pleitear uma vaga no polo, né? Era uma das grandes indústrias que estavam nascendo até então na região nordestina, né? Então vai vir muita gente de fora morar na Bahia para trabalhar no polo. E onde essas pessoas vão morar? Vão morar sobretudo na Pituba. O polo vai ser construído em 78 e muitas famílias de fora vão ocupar a Pituba. Se você conversar com antigos moradores da Pituba, vocês vão ver que a origem deles, muitos são do Ceará, né? Muitos são de Sergipe, muitos da Paraíba. Então, o polo também tem um namoro, tem uma história ligada ao bairro da Pituba. Muito bom, muitas dúvidas, muitas perguntas. Eu estou anotando aqui um monte de coisa que eu não sei se vai dar tempo de perguntar, mas nós estamos com o professor Murilo Mello aprendendo um pouco mais hoje sobre o bairro da Pituba. Nós vamos para o intervalo comercial e, como combinado, na volta é a sua vez de interagir, mandando suas perguntas e fazendo aqui as suas contribuições sobre esse bairro tão querido que é o bairro da Pituba aqui na nossa cidade. Fiquem aí, eu vou para o intervalo rápido e a gente volta já. Você está ouvindo Metrópole Turismo, um voo direto sem escalas com Lara Kertz. O turismo levado a sério. A rádio da cidade, Metrópole FM. Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo. A ITS também é banda larga. Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Planos de 200 mega por apenas R$ 109,90. É isso mesmo. Planos de 200 mega por apenas R$ 109,90. Pré-venda, acesse itsbrasil.net e escolha o melhor para você. Não é pra me gabar não, mas Salvador brocou! Somos a capital que mais vacina no Brasil. Já são mais de 1 milhão de doses aplicadas. Quando a vacina chega, já tá tudo nos conformes. É vacinação no drive-thru, nos pontos fixos, vacinação em casa, velho. Tem até mutirão e hora marcada. E tem mais uma coisa, né, pai? Aquela alegria que só tem na nossa city. Salvador, meu país, Prefeitura de Salvador. Air Europa. Estamos preparados e prontos para voar. Novos protocolos de segurança. Maior flexibilidade em alterações. A frota mais moderna e eficiente. Com melhor entretenimento individual a bordo. Sempre com os melhores preços. E com melhor parcelamento em até 10 vezes sem juros. Air Europa. Você decide. Uma cidade mais igual começa com mais respeito e inclusão. E essa é uma conquista das pessoas com deficiência. Com muito esforço, elas estão conseguindo avanços importantes na luta por seus direitos, ganhando mais autonomia e igualdade de oportunidades. Mas apesar dessas conquistas, ainda tem muito a ser feito. A Prefeitura de Salvador vem contribuindo com vários projetos de inclusão social. Faça a sua parte. Se informe sobre as lutas das pessoas com deficiência. Prefeitura de Salvador. Chegou a hora de se preparar para o certame de delegado com o melhor corpo docente do país. Devido ao grande sucesso, a Múltipla lançou sua mais nova turma preparatória para delegado. Ainda dá tempo de se matricular. Serão 100 encontros, totalizando 300 horas de aulas no formato presencial, na série da Múltipla, e telepresencial ao vivo. Ou seja, você pode assistir direto da sua casa ou do local que preferir. E isso durante toda a duração do curso. Prepare-se na Múltipla e conquiste a sua aprovação. Aproveite descontos especiais de lançamento. Inscreva-se através do site portalmultipla.com.br e para informações 71-3341-1774. Prepare-se na Múltipla e conquiste a sua aprovação. Não fique parado. Corra atrás dos seus sonhos. Múltipla. Há 20 anos difundindo conhecimento. Aprender com os melhores faz toda a diferença. Escola tem som, tem vida, tem alma. Ver uma escola fechada é ver futuros trancados. Porque quando uma escola abre as suas portas, ela abre também caminhos. Escola não foi feita para ficar vazia. Vem
que a educação tá chamando, vem, que é o futuro chegando, vem, que a hora é agora, vem que tá tudo pronto, viva a nossa escola. As aulas presenciais estão de volta em Mata. Para garantir a segurança de todos, a Prefeitura reformou todas as escolas da rede municipal, atendendo rigorosamente às novas exigências de distanciamento, higiene e saúde. É a melhor educação da região, mais uma vez saindo na frente. Viva a nossa escola! A rádio da cidade, Metrópole FM. Você está ouvindo Metrópole Turismo, um voo direto sem escalas com Lara Kertz. O turismo levado a sério. 10h41, Lara. Voltamos, professor Murilo Melo está com a gente hoje aqui no Metrópole Turismo e toda quarta-feira um bairro na nossa cidade. E hoje nós estamos aprendendo um pouco mais sobre o bairro da Pituba com ele. Deixa eu correr atender Beth, ela está na linha 2 para falar. Bom dia, Beth, você ainda está por aí? Bom dia, minha querida. Eu peguei Como o bonde vai, tudo bem? andando. Tudo bem. Eu peguei o bonde andando. Eu gostaria de saber dele a quem pertence o fantoche, e esse bairro deveria também ser revitalizado, porque fantoche foi um clube que teve e ainda pode ter várias festas como tinha antigamente. Valeu, minha amiga. Obrigada pela sua participação. E aí, professor? O fantoche mais significativo da história de Salvador, que eu acho que ela deve ter se referido, é o fantoche do Euterpe, que fica no 2 de julho. Com certeza ela deve ter se referido ao fantoche do Euterpe, que tem uma importância descomunal para a história da Bahia, para a história do nosso carnaval, né? O fantoche do Euterpe merece uma dissertação de mestrado, ainda quando os carnavais eram feitos em clubes, né? Tinha uma outra concepção de carnaval. Tudo é muito fluido na cultura, né? Tudo vai mudando ao longo do tempo. Carnavais que eram feitos em clubes passaram para a história, a gente pode dizer que é recentemente, né? Para um espaço coletivo, para a rua. E hoje já está começando a se modificar também concepções, inclusive o carnaval do Português, do Clube da Pituba, era extremamente significativo, animado. A gente tem vários relatos fantásticos sobre os carnavais, gritos de carnavais feitos no Clube Português, né? Uhum. Professor Murilo, o ouvinte pede para você repetir quem foi Manuel Dias da Silva. Ele foi baiano, você disse? Manuel Dias da Silva, a origem dele é portuguesa, a origem de Manuel Dias é portuguesa, mas ele vai fazer uma fortuna aqui em Salvador, né? Ele vai ser dono de várias propriedades na Vitória, na Graça, comerciante, e vai adquirir essa fazenda Pituba. E vai iniciar o projeto dela, dessa nova cidade, a Cidade Nova, a Cidade Luz, em 19. Infelizmente, ele morre em 20. Quando ele morreu, ele estava em Portugal, né? Vai ser embalsamado o seu corpo, né? Vai acontecer esse translado aí de embarcação, e ele vai ser enterrado aqui em Salvador, né? Na terra que ele adotou para ele. A esposa, a companheira dele, vai trazer o corpo dele, e a Fazenda Pituba vai pertencer ao seu cunhado, né? Joventino Silva, que vai tocar para frente esse projeto aí, da construção da cidade. E Paulo VI, professor? Paulo VI tem a ver com com o papado, com a Igreja Católica, é uma homenagem. Uhum. Que também é uma outra avenida importante, né, do bairro. É um outro eixo. Diogo diz aqui, Lara, por coincidência, está para começar agora algum evento da prefeitura aqui na entrada do Boqueirão, no final da Rua Ceará. Pela quantidade de papagaio de pirata, segurança e imprensa, acredito que Bruno Reis estará presente. Só não faço a mínima ideia do que se trata. Se você souber ainda aí, Diogo, antes de acabar nosso programa, venha contar para a gente. Vicente Cardoso diz, prezados, visto que a história da Pituba é muito ligada à igreja e a mesma a visão de Nossa Senhora da Luz, não seria interessante comentar mais um pouco, professor, sobre essa referência da Igreja da Senhora da Luz? Pois bem, a história da Pituba, antes dessa ocupação humana, né? E essa urbanização da Pituba, que é algo assustador, né? Até o final da década de 60, a população da Pituba a gente conta no dedo, né? A história dela está, sobretudo, ligada a essa capela. Inicialmente era uma capela, era algo muito insípido, muito pequeno,
construída de taipa, né, por Felipe Corrêa, que foi um dos proprietários dessa região, da Fazenda Pituba. Felipe Corrêa, a partir de uma visão, a gente não tem uma comprovação historiográfica, talvez seja uma lenda, dessa menininha com essa imagem. Ele erguiu aí essa capela, simples, né? Trouxe uma imagem de Nossa Senhora da Luz talhada de 53 centímetros. Diz, inclusive, que essa imagem ainda existe na própria igreja. Eu nunca encontrei, mas tem fontes fidedignas que atestam que essa imagem existe lá. Essa capela vai ganhar um outro caráter em 55, né? A partir da esposa de seu Joventino Silva e de seu Joventino Silva, eles vão dar um outro caráter a essa igreja, né? E as festas populares, o encontro do público, o encontro social vai dar sobretudo no entorno dessa igreja. E os eixos centrais, as principais avenidas e ruas, partiam sobretudo dessa igreja, né? A Estrada Velha da Pituba vai ganhar um outro nome, vai ganhar Manuel Dias da Silva, vai ganhar um nome do antigo proprietário, um dos primeiros que sonhou com aquilo, né? Ele vai morrer muito cedo, vai ganhar o nome dele, Manuel Dias da Silva, vai ser a principal, juntamente com a Paulo VI, né? Só vai ser asfaltada posteriormente com Hélio Machado, né? Posteriormente. Tem uma disputa aí de historiadores. A gente tem alguns historiadores que afirmam que a primeira rua asfaltada da Pituba foi a Rua Minas Gerais, que é uma rua paralela a Manuel Dias. Tem outros que afirmam que foi a Rua Manuel Dias com apenas duas mãos, né? Não é essa... Eu me lembro. Isso eu me lembro. Quando eu era pequena, eu fazia inglês no CCAA e balé no Teresa Sintra Monteiro, ambos na Rua Minas Gerais, um em frente ao outro. E eu me lembro que era uma via de mão dupla que alagava muito quando chovia. Alagava muito. Tinha dias que eu não conseguia chegar no inglês porque chovia e a rua alagava. Vamos seguir aqui com o professor Murilo. João Souza está na linha 2. Bom dia, João. Eu estou recordando aí esse passado da Pituba aí. Eu morei na Pituba há muito tempo e minha casa na Pituba na época era de palha. Entendeu? O telhado era feito com palha que vinha da Mata de Juventino, que era a Fazenda de Juventino. Entendeu? Olha isso. Legal, muito bom. Outra coisa também, o Clube Português, onde tinha o baile de Iemanjá, que era muito importante e muito famoso na época, quando existia a festa da Pituba. Legal, seu João. Muito obrigada aí pela participação e pela lembrança referência aqui no nosso programa. Fábio Armentano diz aqui: bom dia, Lara. Eu ouvi em uma palestra uma vez que a palavra prituba vinha do tupi com significado de preguiça e a palavra maresia era no sentido de relaxar e ficar tranquilo de maré. É aí a colocação dele. Juraci pergunta por que os bairros as ruas da Pituba têm nome dos estados brasileiros. Foi uma homenagem, né? Em primeiro lugar, eu queria falar sobre o João, excelente relato de João, resgate de memória, fantástico, João, obrigado. A História da Bahia agradece. Depois, o outro ouvinte, né, que mandou a mensagem, não tem nenhuma referência sobre maresia. A palavra maresia, ficar de maresia, é muito mais contemporâneo, né? A gente vai fazer essa adaptação posteriormente. E a terceira foi sobre os estados. Foi uma homenagem aos estados da Bahia, né? A estados do Brasil. Os construtores desse projeto da Cidade Nova, da Cidade Luz, eles vão escolher homenagear os estados, a função é essa, e é o tamanho de cada rua diz respeito ao tamanho e importância do estado. Se vocês perceberem isso, tem essa alusão aí em relação ao tamanho e a sua importância econômica e cultural, né, para o Brasil. Joia. Deixa eu dar uma atenção aqui à turma do YouTube. Tiago Gonzaga, que chegou aqui para dizer que você é o cara. Títia Caramelo também presente para assistir esse show de cultura e informação. Célia Cardoso, Ana Rita Veiga diz que hoje o bairro vamos falar sobre o bairro dela. Célia também dá bom dia. Pituba Vire, quarta total e todas. Bom dia, Ana Rita. Cheguei na hora certa para não perder nada. Obrigada por esse programa maravilhoso. Suzane também já está por aqui. Leozinho, algum tempo descia ali na Pituba e sentia o ar rústico que foi a praia da Pituba mesmo, bucólico e selvagem, como assim é. Maria Teres Galego é show de bola. Ivana, bom dia, muito legal. Pituba, um charme todo especial. Murilo, aqui você atribui a Pituba ter perdido o glamour de um bairro nobre. Os imóveis perderam o valor rapidamente e
e há inúmeros à venda. Verdade, com essa crise que a gente tem vivido aí, o bairro da Pituba tem que estar todo, a Manuel Dias mesmo hoje está quase toda para alugar, né, Murilo? A Pituba tem seus nichos, é um bairro grande, tem lugares na Pituba que continuam extremamente valorizados, né? Tem outros que passam por essa modificação aí de valor imobiliário, porque a gente tem uma cultura, né? A gente tem uma cultura no Brasil, e sobretudo na Bahia, que a gente tem um referencial maior para estudar a Bahia, já que somos baianos, de buscar sempre o novo. Então, Salvador vai ter uma expansão infinita, é algo infinito para o seu sul. Salvador, quando vai ser construída, ela vai ter 2 portões, o portão norte e o portão sul. A gente é uma cidade murada. Inicialmente, a gente vai crescer para o portão norte, né, que é a parte de Santo Antônio além do Carmo, ali não vai ter mais para onde crescer, e aí a gente vai ter um crescimento desenfreado para o portão sul, né? Então, a Barra, que foi extremamente valorizada, vai ser o bairro novo de até então, vai perder um pouco o seu valor, né? Undina, Amaralina, Pituba, a gente começa a migrar, sobretudo, para a região de Lauro de Freitas, né? Condomínios começam a ser construídos lá. Então, é uma característica sociológica nossa, né? De buscar esses avanços de áreas. A própria Pituba cresce por esse espírito que nós temos, né? De valorizar o novo, de procurar novos ares. A Pituba é fruto disso e também passa por uma mudança, por uma turbulência em algumas regiões dela, fruto desse mesmo espírito, né? Joia. Olha aqui, muitas mensagens chegando. A Lorane Lobo, minha querida amiga, fez uma festa linda aqui em casa domingo, uma mesa linda, né? Para só a galera da casa no batizado de Alice. Pequenos Detalhes, sigam ela no Instagram, @pequenos_com_k. Detalhes, é a empresa dela e de Janaína, minhas 2 amigas queridas, e ela está aqui dizendo que você arrasa, que são primos. Leozito disse que pegou o final dessa festa na Pituba, que era muito legal. Deixa eu ver mais aqui. Parque Juventino Silva, mais conhecido como Parque da Cidade. Bom dia, maravilha a iniciativa, que venham mais programas como sobre a história dos nossos bairros. Toda quarta-feira tem, viu, Cristiane? Acompanhe. Toda quarta-feira, 10 horas, aqui na Metrópole. Ramon diz, bom dia, é importante conhecer a história da nossa cidade, parabéns, Murilo. Célia diz que a rua com nome de Flores, Mundo Afora Oficial, parabéns pelo programa, show de bola, o professor sabe muito. Como não será Estela Maris? Já teve. Estela Maris foi feito por André Fraga, você pode voltar lá no youtube.com/portal Metro 1, procura Estela Maris que você vai encontrar. Títia Caramelo também fala aqui sobre você. Saudade do Clube Português, brinquei muito carnaval lá, diz Ana Rita Veiga. Arthur, moro na Pituba desde 53, fomos veranear e nunca mais saímos. Avenida Manuel Dias, uma pista única como é hoje, porém de barro. Ana Rita disse que festas de modo geral na Pituba eram sempre ótimas. Leozito disse que residiu na Avenida Paulo VI. Pergunte a ele o fato motivador da construção do Clube Português. Pois bem, foi uma iniciativa, sobretudo, da Prefeitura. A Prefeitura percebeu a necessidade de arregimentar a construção de clubes, e aí vai doar terrenos de um valor inestimável para algumas associações. Uma vai ser para os descendentes, né, de espanhóis, que a gente vai ter, sobretudo de galegos, que é o Clube Espanhol, né? A outra para os descendentes de portugueses, que vai ser o Clube Português, e a outra vai ser para o Esporte Clube Bahia, né? O Clube Português, que inicialmente vai ser lá no Gabinete Português, em 46, só vai ser construído na Pituba em 63, vai passar por uma crise, né? Nos anos 2000, vai fechar, a gente acompanhou todo esse processo, né? O Bahia também vai fechar, né? Vai ter algumas dívidas lá na sede praia do Bahia, ele vai negociar com a prefeitura por outro terreno, e desses 3, o único que vai permanecer de pé é o Clube Espanhol, que vai modificar um pouco a sua concepção, né? Vai construir ali um condomínio, e ele está de pé até hoje, o Clube Espanhol, dentro desse bojo aí de construção de clubes no litoral baiano, soteropolitano. Joia. Para encerrar, Arthur Rios diz que a Manuel Dias foi dividida em 2 pistas e recebeu asfalto quando o tio dele, Hélio Machado, foi prefeito de Salvador. Outro prefeito que também morou na Manuel Dias foi Clériston Andrade. Eu já morei na Manuel Dias também. Marcelo Tourinho disse que muito boa entrevista. Toda a região do Itaigara e Parque da Cidade faziam parte da fazenda Juventino Silva.
Ó, e tem muita pergunta aqui, mas infelizmente não vai dar tempo. Tem uma pessoa pedindo para você falar sobre a favela do Caiduro, tem muita coisa aqui pedindo para pessoas falando, mas infelizmente nosso tempo é muito curto e a gente aprendeu um pouco hoje. Foi muito legal aprender um pouco mais sobre o bairro da Pituba. Quem quiser mais informações sobre esse bairro, quem deixou a sua pergunta aqui pendente, pode falar com o professor Murilo lá nas redes sociais dele, @MuriloMelo, com 2 L's, História. Tenho certeza que ele, carinhoso como é, vai responder todo mundo. @MuriloMelo História. Sigam ele lá, acompanhem e façam suas perguntas, que infelizmente não puderam ser todas feitas aqui. Eu peço desculpa a todo mundo. Tem gente perguntando para você falar sobre o Clube Sírio-Libanês, enfim, muitas perguntas, nome de ruas, significado de nome de ruas, não vai dar mais tempo, mas eu quero lhe agradecer mais uma vez, Murilo, pela oportunidade de trazer para a gente aqui a história dos bairros da nossa cidade e que você possa voltar muitas vezes escolhendo aí bairros emblemáticos ou não da nossa cidade para a gente sempre aprender aqui com você. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima. Ô, Lara, eu que agradeço o convite, viu? Obrigado, é um prazer, sempre gosto muito de estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa. Salvador carece de um espaço como esse, viu? Obrigado. Eu queria agradecer também algumas famílias que são as primeiras moradoras da Pituba que contribuíram muito comigo, né, para a produção dos meus artigos, das minhas pesquisas sobre o bairro da Pituba. A família Guzmão, né, doutor Hernani Guzmão, seu filho, a família Baense, Paulo e Roberto, sempre me ajudam muito. A família Ney, Jorge, Sandra, são moradores históricos do bairro da Pituba, que trazem uma memória riquíssima. E parabéns, viu, Lara, pela iniciativa. A memória Valeu, Murilo. e a cultura da Bahia agradece. Valeu, meu amor. Um beijo para você. Eu volto amanhã, gente, pontualmente às 10 com mais um Metrópole Turismo. Fiquem todos vocês com Deus e a gente se encontra amanhã. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada. Você acabou de ouvir Metrópole Turismo. O turismo levado a sério.